Olá, gente, vamos a mais um tema aqui. Principalmente juntinho, você que já estudou tentativa, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, dispensa voluntária. Aqui agora é o crime possível. E o crime possível está no artigo 17. E o que fala o artigo 17? Olha, eu nem vou punir como tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tá? Eu tenho sinônimos, que é tentativa inadequada, tentativa inidônea, ou crime impossível, ou quase crime. Se liga nos sinônimos, tá, gente? Porque às vezes ele joga sinônimo e você fica perdido na prova. Eu quero ser o seguinte, primeiro, eu quero que você entenda que a diferença do crime possível para tentativa, observa isso. Observa qual é a diferença de crime possível, tentativa e dispensa voluntária e arrependimento eficaz. Qual é a diferença? E qual é a diferença para arrependimento posterior? Pô, cara, primeiro eu já consigo diferenciar que arrependimento posterior eu me arrependo depois do crime, né? Depois do crime se consumar, eu me arrependo. Então é depois do resultado. O que me interessa é crime possível, não há resultado. Na tentativa, não tem resultado. Na dispensa voluntária e arrependimento eficaz, não há resultado. Por que não tem resultado? Aqui não tem resultado porque eu não quero. Aqui não tem resultado por circunstâncias alheias. E no crime possível, cara, você vai observar que jamais o resultado vai se produzir. Olha, André, ele querendo ou não querendo, não vai se produzir o resultado. Não é verdade? E o ponto que eu gosto de falar para vocês é o seguinte, que ele sempre vai querer que você, se você sabe a diferença, do crime possível para a tentativa. Professor, qual é a diferença então, do crime possível para a tentativa? Que no crime possível, cara, você vai observar que a ineficácia, ela é absoluta. E na tentativa, a ineficácia é relativa. Eu quero que você entenda, se o cara responde por tentativa de homicídio, o meio que ele escolheu foi ineficaz. Só que a ineficácia foi relativa. No crime possível, também foi ineficaz. Só que essa ineficácia é absoluta. Por que está? Primeiro que está escrito. Me dá 2 exemplos para eu entender a diferença. Se você der um tiro, se for matar o cara com uma pistola, e o tiro falha, eu quero que você entenda que a arma foi ineficaz. Só que essa ineficácia ela é relativa, cara, porque a arma poderia ter atirado. André, a arma falhou, mas ela não era obsoleta. Ela não atirou por acaso, mas ela poderia ter atirado. Então a ineficácia foi relativa. Ela foi ineficaz, porque não atirou. Até porque se ela atirasse, ela era eficaz. A diferença é que ela foi ineficaz. Só que essa ineficácia foi relativa, cara, porque ela poderia ter atirado. É diferente quando a gente fala do crime possível. Que aí você vai ver que não poderia disparar jamais. Que é arma de brinquedo. Que é arma obsoleta. André, quando é que eu posso matar alguém com arma de brinquedo? Rapaz, com tiro nunca. A ineficácia dela ela é absoluta. Uma coisa é a arma falhar. Foi ineficaz, mas relativa. Outra coisa é não poder atirar jamais, ela é absoluta. Você sabe quando você pode matar alguém, cara, com arma desmuniciada, com tiro? Nunca. Mas eu posso dar uma coronhada. Com coronhada é eficaz, né? O que é ineficaz é pelo tiro. Ela tinha uma arma sem munição, ela pode disparar quando? Rapaz, nunca. E se ela tiver com munição, mas falhar? Poderia. Entenderam? É esse o ponto. Esse exemplo é fácil. Se eu matar alguém com arma de brinquedo, crime possível. Se eu matar alguém com arma de verdade e arma falha, tentativa de homicídio. Só que ele fala que não se põe na tentativa por ineficácia absoluta do meio. O que é o meio? É a forma utilizada para produzir o resultado. Ou por absoluta impropriedade do objeto. É o bem jurídico onde a conduta recai. Então uma coisa é o atirar com arma de brinquedo. O meio é ineficaz. Outra coisa é matar uma pessoa com uma arma verdadeira, com munição, porém o cara já está morto. O objeto é impróprio. É impossível matar alguém que já está morto. Então, uma diferença entre tentativa e crime possível, que um é absolutamente ineficaz e o outro é relativamente ineficaz.
Agora, quais são as teorias que explicam isso? Né? A teoria objetiva pura, que se é crime impossível qualquer tipo de inidoreidade, e essa teoria não é utilizada. A nossa é objetiva temperada. Só é crime possível quando a ineficácia ela é absoluta. Essa é a teoria utilizada pelo direito penal nosso. Mas tem a subjetiva, né, que vai levar em consideração uma intenção do agente, que não é adotada, e a sintomática, que é muitas vezes adotada pelos Estados Unidos, que é a sintomática, que tem relação com a periculosidade do agente. De qualquer maneira, estamos diante das hipóteses de crime possível. Vou dar uma mudada no meu exemplo para que você entenda. Olha que interessante. 2 exemplos para você entender. Se eu estou olhando um senhor que tira o dinheiro dele, da pensão dele, para furtar, ele vai, veja ele no caixa, ele mete o cartãozinho, estou só de fora olhando. Ele bota, coloca na carteira, bota uma coisa no bolso, quando ele sai eu venho correndo, meto a mão no bolso dele e puxo. Quando eu puxo, ando mais 10 metros, a polícia me prende. É constatado que a única coisa que ele tinha no bolso, sabe o que era? Era o extrato bancário dele, onde é constatado que ele tinha R$0 na conta, estava até negativo, porque o INSS não depositou naquele dia. O que eu respondo? Crime impossível. Como assim, professor? Você tinha intenção. Eu sei, a nossa teoria não é subjetiva. Eu pergunto para você, eu poderia furtar o dinheiro dele, gente? Sabe quando que eu poderia furtar o dinheiro dele? Nunca, porque não tinha dinheiro na conta. Ah, mas é intenção. Porra, não fala mais isso que me irrita. O direito penal não se preocupou com isso. Se o dinheiro não caiu, impossível furtar aquele dinheiro porque o INSS não pagou. Agora, se ele depositou o dinheiro, se o dinheiro foi depositado, ele tirou e botou nesse bolso aqui, e eu meti aqui, ó, e peguei só o extrato, tentativa. Olha quanto exemplo interessante. Se você furtar o cheque de alguém, e o dono do cheque que percebeu sustar o cheque, olha que interessante. Você me furta, eu percebo que meu cheque foi furtado, susto o cheque. Se você for no restaurante e tentar passar, não entreguei o ouro, emitir o cheque, eu pergunto, é possível, gente, isso é vida, é possível que mesmo o cheque sustado eu consigo passar no restaurante? Sim. Mas o cheque já foi sustado, eu sei, mas eu posso passar no restaurante? Posso. Se eu sou descoberto, tentativa. Agora, se o cheque está assustado, se o cheque estiver assustado, eu for no boca do caixa e tentar descontar, quando é que eu vou descontar? Nunca. Crime impossível. Entenderam? Como também existem teorias, aí já estou entrando num terreno meio sombrio, que é quando o cara entra no supermercado. Se o supermercado tem 2 seguranças, é até possível furtar. Tentativa de furto. Agora, se eu entro no supermercado e o supermercado está muito bem vigiado, onde eu jamais vou conseguir furtar, existem teorias que dizem que é crime impossível. Está claro? Então estamos diante aqui, né, das teorias que falam do crime impossível. E aí, vem para a gente lembrar, não é isso? Quando a gente fala de crime possível, nada mais é do que um delito putativo, né? É verdade, é um crime imaginário. Quando o cara entra na casa do cara, dá 2 tiros na cabeça do cara e o cara já está morto, é um crime imaginário. Isso não é homicídio. É verdade, André. Né? Isso cai muito em prova. O cara entra sorrateiramente na casa do cara, vê o cara, acha que está dormindo, dá 2 tiros na cabeça e a perícia constata que ele já tinha morrido envenenado. É um delito putativo. Só que existem delitos putativos por erro de tipo e os delitos putativos por erro de proibição. Se lembra que nós conversamos sobre isso? Como também existe o flagrante preparado. O flagrante preparado também é crime possível. Só que é um crime possível por obra do agente provocador. Ou crime de ensaio, ou flagrante preparado, que o Nelson Gria fala que é protagonista inconsciente de uma comédia. Que é o caso do policial, 2 policiais, que colocam um carro semi-aberto, ou aberto, com bens lá dentro de valor, para induzir o cara a furtar aquele veículo. E quando ele vai furtar, os policiais prendem. Eu quero que você entenda que o flagrante preparado é um crime possível. O bandido jamais iria consumar aquele crime. O interessante é que o crime impossível exclui a própria tipicidade.
Já o delito putativo, o cara tem até fato típico, mas a tipicidade não chega a existir. Não é isso? No crime possível, exclui a tipicidade, mas ela é excluída pelo dolo. No delito putativo, sequer há tipicidade. Está claro? Tranquilo? Então nós temos aqui, gente, né, a hipótese de você vislumbrar a diferença entre o delito putativo, os crimes impossíveis, que seriam, na verdade, uma hipótese também de delito putativo. Crime possível é um crime imaginário. O cara acha que está cometendo, mas não pode jamais cometer. Maravilha? Pegamos aqui, né, gente, nessa aula, nesse nosso bloco, o crime impossível. Um forte abraço e até o nosso próximo tema.